Fala pessoal, beleza? Bom, seja todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Isso aí basicamente, né, mostrando a atualização desse sistema. Eu tenho visto que muitas pessoas têm pouco capital, né, para estar negociando, e a gente estava negociando um ativo bem caro, né? Então hoje, já de primeira mão falando aí para todos, nós vamos estar negociando aí a prata, tá? Em vez de estar negociando o ouro. É um ativo menos volátil, porém é um ativo de grande, que entrega bastante resultado aí dentro do nosso sistema, tá? Então, em vez de negociar o ouro, a gente vai negociar a prata. Tem uma grande liquidez também, né, pelo fato de estar negociando o USD. Então eu vou estar basicamente mostrando aqui para vocês essa atualização, o porquê das negociações e como que vai funcionar o set padrão aí para estar fazendo as negociações, beleza? Então é o seguinte, eu vou tirar o meu vídeo aqui, vou estar gravando somente a tela para vocês, e aí eu consigo explicar com mais detalhe, vocês conseguem ver a tela toda, beleza? Já de antemão, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Se você tem dúvidas, se você tem interesse de uma coisa sobre esse sistema, pode deixar um comentário aí embaixo aí que eu vou responder todos vocês, beleza? Então vamos lá pro vídeo, hein? Acompanha aí. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, esse aqui é o nosso template, como vocês já sabem, tá? Padrão para todos os clientes aí. Vou dar um Alt R aqui para entrar já dentro das partes das configurações. Vou passar bem rápido aqui para vocês como eu tenho usado, e aí vocês podem fazer o backtest de vocês também, ok? Então vamos lá, parâmetro de negociação aqui. O primeiro aqui é o lote que a gente vai ser usado. Muitas pessoas falam, o robô faz lote dinâmico? Sim, né? A gente tem a princípio o primeiro lote de 0.01, porém ao longo das negociações o robô vai sempre aumentando a mão de acordo com o capital, tá ok? Lembrando, pessoal, vou estar iniciando aqui um capital de $1.000, como eu falo para vocês. Pode colocar $1.000 aí, então a gente vai se basear aí no capital de $1.000. Vamos estar usando o Shag USD M1 e vamos estar usando o mês de janeiro, tá? Isso foi um mês bem complicado, de uma queda absurda aí, tanto do ouro, tanto da prata. Então vou estar usando aí um mês bem complexo para mostrar para vocês que, passando por esse mês complexo, os demais meses também vão ser mais fáceis, tá? Então vamos lá. Lote de negociação, o take profit, eu vou colocar aqui de 100 pontos. O stop está zerado, porque ele está usando aqui o modo de distância de ciclo, tá? Existem dois modos aqui, o modo por distância e o modo por sinal. O modo por distância, o sistema ele sempre vai olhar a distância que está uma ordem da outra para estar fazendo basicamente essas reentradas. O modo por sinal, ele não olha tanto isso. Então, assim que o sistema mostra um sinal, o robô vai entrar. Então não é isso que eu quero uma dinâmica, eu quero uma distância entre os sinais ali. Então eu sempre estou optando aqui pela distância, tá bom? Parâmetros aí de referência, né, por distância. Então estou usando aqui por distância, eu vou manter esse aqui ligado e esse outro aqui eu vou sempre manter desligado, tá? Depois vocês podem fazer o backtest, mas não dá para usar esses dois juntos. Você ligar esse, tem que desligar esse. Você ligar esse, você tem que desligar esse, e aí por diante. Vamos lá. Isso aqui é a parte bem interessante também dos filtros, né, que eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui dois modos aqui para você, mas tem um terceiro modo que eu vou explicar também, que vocês podem fazer backtest e deixar rodando, tá? Que é basicamente, existe um modo, né, onde você vai deixar aqui um horário falso, e aí você vai iniciar o robô dessa forma, tudo desligado, horário desligado. Então ele vai fazer muito mais negociações, vai correr muito mais risco, vamos dizer que vai ser um pouco mais agressivo, tá ok? Então
ou com o sistema desta forma que está aqui, né, ele vai ser um sistema mais agressivo. A partir do momento que eu começo a filtrar, o quê? Qual que é o horário correto que eu quero que negocie? De 8h30 às 16h30, dentro do horário da corretora. Esse é o horário que eu quero que negocie. Então eu já começo a mostrar alguns filtros. Então aqui em cima também o parâmetro de filtro, a gente pode ver, ó, a gente tem um filtro de bandas, a gente tem um filtro de tendência e tem um filtro de score aqui, que é vários sistemas aqui dentro desses 3 parâmetros. Então é algo bem mais aí filtrado e tem belas negociações de filtro mesmo, com o DD baixo. Eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, esse é o horário aqui que eu vou mostrar para vocês de negociação. Mas aqui nos parâmetros, o horário de encerramento, basicamente, é o horário que vai negociar, né? O horário que o sistema vai negociar. Lembrando, deu 16h30, tem ordem aberta, ele vai encerrar aquele ciclo ali para finalizar as negociações, tá ok? Então, ele deu 16h30, ele não encerra, não. Aí aqui embaixo que tem o horário de encerramento. Você quer que use o horário de encerramento? Sim ou não? Então, aí você vai escolher. Que hora você quer que encerra? Por exemplo, aqui o último horário da operação é 16h30. O último ciclo vai encerrar 16h30. Então eu quero que, no que der 18 horas, o sistema encerre todas as negociações. E aqui, fechar a posição após o horário, a partir das 18, se tiver negociação aberta ou não, ele vai fechar. Aí você vai escolher se sim ou não, tá? Aparentemente não estou usando isso aqui não. E metas por ciclo, né? Então existe um ciclo ali que o sistema negocia, que é basicamente ele usa um lote. Vocês vão ver nos testes, no backtest e tudo mais. Vocês vão ver que inicia um ciclo de 0.01, e aí tem outro ciclo de 0.02, tem outro ciclo de 0.04 de lote. Então vocês vão conseguir perceber. Então, vocês querem usar meta por ciclo? Não usar, vão usar meta financeira, que é a mais comum, ou então usar o percentual, tá? A princípio eu não vou usar aqui não, né? Não vem ao caso, mas aí vocês escolhem. Você quer meta de ganho e meta de stop aí por dia, tá? E aqui basicamente é a exibição do painel. Então vamos lá, vamos partir para os testes. Então eu vou testar basicamente dessa forma, se vocês quiserem colocar a configuração dessa forma, que é o parâmetro 2, né? O parâmetro 1 aí é basicamente desligado e dá início ao robô, mas não vou fazer isso, vou iniciar aqui junto com vocês, tá? E não vou deixar o painel ligado não, vou deixar aqui o painel desligado para o backtest ser um pouco mais rápido. Então somente aqui com o horário, filtrando os horários, vou iniciar aqui o backtest. Então vamos lá, ó, ele começou já a negociar. Então as negociações vão ser bem filtradas basicamente dentro daquele horário. Então dentro do horário que nós escolhemos vai ter negociações, e fora daquele horário não vai ter as negociações. Como vocês podem ver, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, nós escolhemos lá a partir das 8h30 ou foi 8 horas? Deixa eu dar uma olhada lá novamente. Ó, escolhemos 8h30. Então, quando deu 8h30 dentro do sistema, ele achou uma negociação. Vocês podem ver aqui embaixo o horário. E aí ele começou a negociar até por volta das 16h30, tá? Que deu aqui, ó, 16 horas. Essa foi a negociação desse dia. Vou deixar rodando aqui, que é basicamente a mesma coisa. Vou deixar rodando e aí vocês podem acompanhando as negociações. Então, pessoal, olha só, o backtest está finalizando aqui, como vocês podem ver. Então, vamos lá para o gráfico. Olha só, iniciamos aí com capital de $1.000 somente, visando aqui
15%, né, do capital. Fizemos aí nesse mês de janeiro. Olha só o lucro aqui. Vamos esperar finalizar aqui. Vamos ver quanto que nós vamos finalizar. Basicamente o mês de janeiro, que é basicamente isso, né? Já tá assim, findando o mês. Vou dar uma pausa aqui. Como vocês podem ver, 29 de janeiro. E é isso aí, olha só, quase 20%, né, em cima do capital no mês de janeiro de 2026. Então, basicamente, a configuração que eu tenho usado é essa, né? O primeiro, eu não uso esse horário desligado pelo fato de ser muito agressivo, né? Eu desligo aqui, então eu estou simplesmente sujeito a qualquer volatilidade e movimentações que eu não quero dentro desse horário, que é o horário específico para as negociações, tá? Outro filtro que eu tenho usado, pessoal, basicamente esses dois filtros aqui, né? Que são dois filtros assim sensacionais. Esse filtro aqui de cima, ele é um filtro ainda mais forte. Então, assim, o risco de perca com esse filtro aqui, o score ligado, é mínimo, risco mínimo. Porém, são poucas negociações, às vezes vai dar uma negociação na semana, tá? Então, é para quem é muito, muito, muito conservador. A princípio, esses dois filtros aqui é bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona eles, e aí vocês tiram a conclusão. Então, a princípio, ele batemos quase 20% no mês de janeiro, usando somente o horário. Eu vou manter o horário e vou usar esses dois filtros, filtro de tendência e filtro das bandas. Vou iniciar o backtest aqui. Já está rolando. A negociação vai ser bem menos, como vocês vão ver, negociações mínimas, porém assim, só negociações certeiras. Vou deixar o backtest rolando e assim que voltar aqui, estiver finalizando, né, eu mostro para vocês, beleza? Pessoal, então assim, tá encerrando aqui o backtest, como eu mostrei para vocês. Aqui estou usando, né, parâmetro de filtro aqui, esses dois, e estou usando aqui o horário também, tá? Ó, finalizando aí o backtest, a média que ele vai entregar, vamos lá no backtest, só a média que ele vai entregar aqui, pessoal, é de 3 a 5% por mês. Então é com bastante segurança, tá? Que usando esse filtro aqui, então as operações muito certeiras, como vocês podem ver aqui, ó. Operações com muita cautela, muita assertividade. Então, é para quem quer colocar um capital um pouco maior e ter uma rentabilidade muito boa aí de 3 a 5% por mês usando esse sistema. Então aqui, ó, como vocês podem ver, já está prestes a entregar aí os 4% em cima do capital de $1.000, tá? E essa configuração que eu tenho usado. Estou mostrando aqui, pessoal, o Shag USD, porém todos vão receber tanto a negociação, né, o parâmetro do Shag USD, que eu acredito que é o mercado que eu vou mais negociar, e também do Shao USD, que é o ouro, que eu vou negociar também. Porém, vou focar mais aqui no Shag, porque é onde eu acredito que o robô ele vai ter mais assertividade, que eu estou buscando rentabilidade, estou buscando 100% aí segurança, ao invés de querer alavancar o meu capital. Então vou estar focado muito mais aqui no Shag, porém vou deixar um robô também rodando no Shao USD, que é bem bacana esse mercado, tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria apresentar para vocês aqui, basicamente o meu sistema, como ele funciona, o porquê das negociações e qual que é as configurações aqui. Então,
vou estar usando aí, lembrando, Shag USD e SHA-USD, e porém o meu papel principal aí vai ser com o Shag USD, beleza? Qualquer dúvida, qualquer interesse de algo, é só me mandar mensagem aí embaixo que eu vou responder todos vocês, beleza? Um forte abraço e Deus abençoe. Pessoal, e antes de finalizar, eu quero trazer aqui bem rapidinho o SHA-USD, tá? Estou aqui agora no SHA-USD, como vocês podem ver. Estou fazendo aqui o backtest do mesmo mês que eu fiz o Shag, que foi o janeiro, um mês bem complexo. Estou aqui SHA-USD, iniciando com capital aí de 5K, tá? Parâmetros de negociação aqui, basicamente vai ser a mesma ideia do Shag USD. O que eu estou fazendo aqui, a única mudança que eu fiz foi dentro do script. Quando você receber, você vai receber diferente, né? O SHA-USD é um robô e o Shag USD é outro. Apesar de ser o mesmo template aqui, o script é outro, tá? Então aqui vocês vão ver diferente mesmo, são valor do take e basicamente os horários de negociação que é diferente, tá ok? Basicamente é isso que eu tenho usado, mostrando para vocês aqui somente esse horário de filtro aqui de negociação e basicamente ele está fechando o mês aqui, ó, com quase 10%. Eu vou deixar finalizar aqui. Basicamente já deu 29, já finalizou, então aqui, ó, finalizando aí com quase 10%. Então, como vocês podem ver, os dois sistemas, um sistema entregou aí quase 20%, e esse aqui entregou aqui 10%, então você pode ver que é um sistema que foca aí basicamente em porcentagem com segurança, tá? Pode testar também esse filtro aqui, ó, usar filtro de bandas, usar filtro de tendência, pode ser feito também, vai dar menos lucro financeiro, porém com bastante segurança aí, como foi feito no Shag USD. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida de qualquer coisa é só mandar mensagem embaixo que a gente está disponível para atender cada um de vocês. Fechou? Um forte abraço e Deus abençoe, galera.